O ano novo está chegando. Mas desta vez, que tal começar diferente? Sem fogos apressados, sem promessas vazias que evaporam em janeiro. E se 2026 começasse com algo que raramente valorizamos? O silêncio consciente, o foco verdadeiro, o propósito claro. Há uma força invisível no ato de silenciar. Quando você cala o ruído externo, finalmente consegue ouvir o que pulsa dentro de si. O estoicismo não é apenas filosofia antiga, é um convite urgente à lucidez, ao autocontrole, à coragem silenciosa de viver com intenção. Neste roteiro, você encontrará 11 lições estoicas profundas para atravessar 2026 com clareza e transformação real. Cada lição é um espelho para sua alma. Lição 1. Paz interior nasce no silêncio que você cultiva. A verdadeira paz não chega quando tudo dá certo ao seu redor. Ela floresce quando você para de reagir a cada estímulo do mundo. Os estoicos ensinam: a paz não é dada, é cultivada em silêncio. Marco Aurélio escreveu: o que está dentro de nós pode permanecer calmo, mesmo se tudo ao redor estiver em chamas. Esta é a arte fundamental, manter acesa a lanterna da serenidade no meio da tormenta. O silêncio funciona como solo fértil. Nele você planta atenção e colhe clareza. No barulho constante, você se perde em urgências que não são suas. Toda vez que absorve o que não lhe pertence, algo em você se contamina. Mas o silêncio que cura não é apenas ausência de som, é ausência de reatividade. É perguntar com honestidade: o que dentro de mim está pedindo atenção que tenho ignorado? A sabedoria estoica começa aqui. Separar o que depende de você do que não depende. Quando você para de tentar controlar o incontrolável, algo dentro repousa. E o repouso interior é o solo onde cresce a força serena. Observe a natureza. A semente não grita para crescer. O sol não se apressa para nascer. Tudo tem seu tempo, seu silêncio. Você também é natureza e também tem esse ritmo, mas para ouvi-lo, precisa se afastar do ritmo imposto por um mundo que valoriza pressa sem direção. Comece 2026 de forma inédita, não buscando mudanças externas, mas cultivando transformações internas. Esvazie-se do que pesa, porque o silêncio não é ausência de som, é presença plena de si mesmo. Lição 2. Dirija sua mente ou ela será dirigida. Você já reparou como a mente escapa? Mesmo quando o corpo está parado, os pensamentos correm para o que não foi dito, para o que talvez nunca venha. Ela corre porque não foi ensinada a caminhar. Vivemos numa era onde foco se tornou privilégio raro. Não por falta de tempo, mas por falta de direção. A mente sem direção vira uma casa sem dono. Qualquer ruído entra, qualquer visitante bagunça. Direcionar a mente é ato de coragem silenciosa. É recusar-se a viver no automático. É perceber que nem tudo urgente é essencial. Somos bombardeados por distrações perfeitamente desenhadas para nos seduzir. E pouco a pouco, deixamos de habitar nossa própria existência, vivendo pelas janelas dos outros, enquanto nossa casa interior permanece vazia. Direção mental não é rigidez. É liberdade com forma. É saber por que faz o que faz. É abrir o computador com intenção, não apenas para fugir do tédio. É fazer pausas para pensar, ao invés de preencher cada vazio com mais estímulo. Imagine sua mente como um rio. Se não define suas margens, ele transborda. Direcionar a mente é cuidar desse rio com zelo. Escolher o que entra, o que fica, o que segue. Sêneca dizia: nenhum vento é favorável a quem não sabe aonde vai. Hoje navegamos sem bússola, acelerando em todas direções. Produtividade sem propósito é só barulho disfarçado de valor. O estoicismo nos convida a fazer menos, mas melhor. Para isso, cultive rituais simples. Acordar e escrever 3 linhas. Perguntar: o que realmente preciso hoje? Caminhar 10 minutos sem celular. Marco Aurélio
Em meio à guerra e ao poder, escrevia todas as manhãs para lembrar quem ele era. E você? De quem tem sido servo ultimamente? Dos seus impulsos, das notificações, das expectativas alheias? A mente é treinável. O foco é músculo. Quanto mais você exercita, mais forte fica. E quando fica forte, o impossível se torna simples. O ano novo oferece um cenário, mas é sua mente que define o roteiro. A primeira decisão é, a partir de agora, escolho dirigir meus pensamentos em vez de ser dirigido por eles. Lição 3. Não espere estar pronto. Comece agora. Há um momento sutil quando você sente que deveria começar algo importante, mas surge uma voz. Ainda não é hora. Falta preparo. Falta coragem. E você obedece, adiando mais um dia. O estoicismo destrói essa fantasia com frieza libertadora. O momento ideal não existe. Nunca existiu. A prontidão é mito vendido por quem lucra com sua paralisia. O estoico sussurra: mova-se imperfeito, aprenda em movimento, cresça em queda. Quem espera se sentir pronto antes de agir está se preparando não para viver, mas para adiar. É fácil se esconder atrás da preparação, mas no fundo é medo disfarçado de planejamento. E o medo, se não é desafiado, se torna tirano. Você percebeu como na infância havia pressa de viver sem saber tudo? A criança cai, levanta, tenta de novo sem se perguntar se está pronta. Em algum momento, você aprendeu a temer o que antes era instinto. A vida não premia os que esperam. Ela se revela para os que ousam, para os que tropeçam com dignidade, para os que fazem mesmo com tremor nas mãos. Os estoicos ensinam: o que importa não é o cenário, mas seu posicionamento interno. Você pode viver no caos e ainda assim ser firme. A prontidão não está no mundo, está em você. Epicteto dizia: não são as coisas que nos afligem, mas a opinião sobre elas. Da mesma forma, não é sua falta de prontidão que te trava. É a crença de que precisa estar mais pronto do que está. O que você evita fazer hoje será o que lamentará amanhã. A dor de não ter tentado é mais corrosiva que qualquer fracasso. O caminho estoico não é da espera, é da decisão, da ação com propósito, da imperfeição corajosa. Você pode começar agora, não com tudo resolvido, mas com o pouco que tem. No fim, não será sua preparação que definirá sua vida, será sua disposição em caminhar, mesmo tropeçando. Lição 4. O que você tolera, molda quem você se torna. Às vezes, a vida não grita, ela sussurra. Molda você lentamente nos pequenos incômodos que aprende a ignorar. Naquele comentário disfarçado de piada, naquela relação que consome mais do que entrega. Existe silêncio que cura e silêncio que sufoca. O segundo silencia a verdade para manter aparências. Adormece a voz interior em nome de falsa harmonia. E esse tipo vai distorcendo sua identidade. Você já se pegou dizendo não é nada quando era tudo? Já sorriu por fora enquanto a alma murcha por dentro? Cada uma dessas concessões silenciosas é uma decisão que te transforma. O estoicismo não é a arte de suportar tudo calado, é a arte de discernir o que vale suportar. O que você chama de paciência pode ser medo de confronto. O que chama de resiliência pode ser autoabandono. Imagine a mente como jardim. Aquilo que não poda cresce desordenado. Aquilo que deixa passar se repete. Um dia o jardim já não é mais seu. Os textos de Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio falam sobre autodomínio, sim, mas também sobre retidão, sobre não trair a si mesmo. Isso não é passividade, é integridade. Você pensou no quanto tem ensinado ao mundo sobre como te tratar? Cada vez que não diz basta, cada vez que engole o incômodo, você envia uma mensagem. E o mundo responde com mais exigência. Limite não é barreira contra o outro, é proteção do que é sagrado em você. Quem não aprende a colocar limites será moldado pelo excesso do mundo. Imagine que você é uma casa. Toda casa
Precisa de portas com fechadura, não para isolar, mas para selecionar. Nem tudo e nem todos podem entrar. Você não precisa levantar a voz para ser firme, mas precisa se olhar nos olhos e dizer chega. Precisa identificar quais partes suas estão sendo esmagadas pelo desejo de agradar. O estoicismo lembra: não controlamos os outros, mas controlamos nossa conduta. Tolerar o intolerável não é virtude, é omissão. A vida verdadeira não é feita de grandes rupturas, mas de pequenas coragens diárias. Coragem de dizer: isso não me serve mais. Coragem de falar com calma e firmeza o que precisa ser dito. Você está moldando a si mesmo agora com aquilo que aceita. O silêncio que não questiona hoje será a forma como o mundo te tratará amanhã. Lição 5. Disciplina. Vale mais que motivação acordar, sem vontade. Adiar o que importa. Esperar um empurrão externo que diga, agora vai. E então, não vai. Porque nada muda se você espera o momento perfeito. Quantas vezes você começou algo cheio de ânimo e dias depois viu essa energia desaparecer? A motivação é assim, um impulso breve, passageiro. Sobe como fogo e desce como cinza. O estoicismo ensina outro caminho, o da disciplina, da constância silenciosa, da construção diária que independe do clima emocional. O verdadeiro progresso acontece naqueles dias em que tudo parece pesado e mesmo assim você continua. Epicteto dizia: não devemos treinar apenas quando temos vontade, mas todos os dias, como fazem os atletas. Você está treinando seu caráter, sua força, sua alma. Imagine seu propósito como chama. A motivação é o vento que acende, mas é a disciplina que mantém viva. Sem ela, a chama se apaga ao menor sopro de dificuldade. Muitos acham que falta motivação, mas o que falta é clareza. Clareza do porquê, do impacto, da direção. Quando você entende o que está construindo, fica mais fácil continuar. A disciplina não é prisão, é liberdade. Ela te liberta da escravidão dos humores, da dependência emocional. É acordo que você faz com sua versão mais elevada. Disciplina não é dureza nem autoagressão. É gesto de cuidado. É dizer: me importo tanto com esse objetivo que estarei presente mesmo nos dias nublados. Quantos projetos você abandonou porque o entusiasmo passou? Se tivesse continuado, onde estaria agora? A disciplina é humilde. Trabalha nos bastidores, enquanto a motivação brilha no palco. A disciplina limpa o chão, organiza, prepara a próxima cena. Você não precisa acordar animado todos os dias. Precisa acordar comprometido. Precisa lembrar do seu porquê. Precisa se perguntar: se eu fizer só o que tenho vontade, onde isso vai me levar? É fácil seguir quando tudo flui. Difícil é seguir quando o corpo pesa, a mente duvida, o mundo distrai. É nesse ponto que os fortes se diferenciam, por firmeza interna, por caráter. Marco Aurélio escrevia para si todos os dias, não para parecer virtuoso, mas para lembrar quem estava se tornando. Esse gesto simples é forma de cuidar da alma. Quer transformar 2026? Não busque fórmulas mágicas, busque consistência. A diferença entre quem alcança e quem repete ciclos está na disposição de agir, mesmo quando tudo diz, deixa para amanhã. A motivação é instável. A disciplina é soberana e nela mora o verdadeiro poder. Lição 6. Sua presença. Vale mais que seu desempenho. Vivemos viciados em performance, em métricas, curtidas, velocidade. Um mundo onde o quanto vale mais que o como, e o fazer vale mais que o ser. Você é ensinado desde cedo que precisa provar, mostrar, produzir. Nessa maratona de validação, sua presença vai se esvaziando, uma chama que brilha para fora, mas arde cada vez menos por dentro. Mas há a pergunta incômoda que o estoicismo obriga a encarar. De que adianta conquistar o mundo se você não está presente para habitá-lo?
Estar presente significa existir com inteireza no agora. Ouvir sem pensar na resposta. Caminhar sem pressa de chegar. Comer sentindo o sabor, não apenas matando a fome. A ausência da presença está em todo lugar. Em conversas onde ninguém realmente se escuta. Em famílias na mesma sala, mas em mundos diferentes. Em você que realiza tarefas em sequência, mas não lembra como se sentiu ao fazê-las. Estar ausente se tornou padrão. E a presença, uma raridade. O estoicismo não diz apenas para controlar impulsos. Também convida a estar inteiro, desperto, a perceber a vida nos pequenos detalhes, no toque, no olhar, no vento, no silêncio entre uma frase e outra. Marco Aurélio escreveu: "Não perca mais tempo discutindo como deveria ser um bom homem. Seja um." Isso é presença. Parar de especular e começar a viver. Você pode realizar tudo o que a sociedade espera, cumprir metas, prazos, contratos, e ainda assim sentir que algo essencial está faltando. Porque aquilo que não habita, mesmo que conquiste, nunca será suficiente. A presença é gesto radical de reconciliação consigo mesmo, com o corpo, com o instante, com os outros. Onde há presença, há verdade. E onde há verdade, há transformação. Você já notou como as pessoas se comovem quando alguém realmente as escuta? Sem julgamento, sem interrupção, sem pressa. Isso é tão raro que virou quase ato de resistência e também forma de cura. O estoico sabe que o tempo é o recurso mais valioso. Por isso, o vive com intenção. Não corre para se sentir importante. Não preenche todos os espaços para se anestesiar. Aprende a estar onde está, mesmo quando dói. Você pode estar no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo o que ama, e ainda assim não viver aquilo se sua mente estiver em outro lugar. A ausência é silenciosa, mas drena sua vitalidade, seus vínculos, sua memória afetiva. A prática da presença começa nos detalhes, no jeito como acorda, no modo como se veste, na atenção que dá ao que ouve, ao que diz, ao que sente. A pressa não é inimiga só da paz, é inimiga da vida. Quantas vezes você correu tanto para terminar algo e quando terminou não sentiu nada? O ano de 2026 pode ser o mais marcante da sua vida se você estiver nele, não só com o corpo, mas com a alma. E isso não depende de dinheiro, de status, de grandes eventos. Depende apenas da sua escolha de desacelerar, respirar, habitar. Sua presença tem poder de curar ambientes, fortalecer vínculos, renovar sentidos. Mas ela só floresce quando você decide parar de performar para começar a estar. O mundo precisa menos da sua perfeição e mais da sua presença. As pessoas que você ama precisam menos do seu currículo e mais do seu olhar. E você precisa menos de metas inalcançáveis e mais de instantes bem vividos. A vida não se mede em conquistas, se mede em presenças, porque tudo o que você não vive agora não volta mais. Lição 7. Aquilo que você evita ver já está decidindo. Por você, existe um tipo de cegueira que não é ausência de visão, é ausência de coragem. Você vê, mas desvia o olhar. Percebe, mas se ocupa com outra coisa. Sente, mas racionaliza. E assim, o que era incômodo se transforma em normal. O que era exceção vira hábito. E o que um dia te feriu começa a fazer parte do cenário, como móvel velho que ninguém mais questiona por estar ali. O estoicismo não é filosofia confortável. Não te protege das verdades. Pelo contrário, as arranca do chão e coloca bem diante dos seus olhos. Porque o que você evita olhar te domina pelas costas. O que você finge não ver começa a moldar suas escolhas, seus medos, suas repetições. É fácil olhar para fora e apontar causas. Difícil é admitir as fugas internas. Fugir da conversa que precisa acontecer, do limite que precisa ser colocado, do ciclo que precisa ser encerrado, do sentimento que precisa ser sentido. Sêneca dizia:
Enquanto adiamos, a vida passa. E ele não falava apenas do tempo cronológico, falava do tempo da consciência. Enquanto você espera clareza que só virá com ação, sua vida está sendo escrita. Pense nisso. O que você está evitando olhar hoje? Uma relação que não te nutre mais? Um comportamento seu que se repete e te envergonha? Um caminho profissional que já não faz sentido, mas parece tarde demais para mudar? O silêncio que você impõe sobre isso não o faz desaparecer, apenas o torna mais sutil. E tudo que se torna sutil demais vira norma. O estoico não fecha os olhos. Ele os abre, mesmo quando dói. Mesmo quando o que aparece desmonta narrativas antigas. Ele prefere a dor da lucidez à paz da mentira, porque só se transforma aquilo que se encara. A realidade muitas vezes não é cruel. Cruel é o modo como mentimos para nós mesmos sobre ela, como colocamos filtros, justificativas, desculpas, e enquanto isso, seguimos nos movendo como se tudo estivesse bem, mas não está. E você sente, porque o corpo sempre sente, na insônia, na ansiedade sem nome, na fadiga inexplicável. O corpo grita o que a mente tenta calar. O corpo é honesto. Se você não escuta seus sinais, será surpreendido pelas consequências. Há um ponto em que a negação deixa de ser proteção e vira prisão. Tudo que não nomeia te prende, porque não se pode mudar o que não se assume. Isso vale para tudo. Para hábitos, sentimentos, relações, para a forma como ocupa seu tempo, sua casa, seu corpo. O que está ali latente, esperando para ser visto, continuará operando nas sombras até que você acenda a luz da consciência. Mas acender essa luz exige coragem. E a coragem não é ausência de medo. É decisão de não mais fugir. De dizer, eu vejo. Mesmo sem saber o que fazer com isso. Mesmo sem solução imediata. Porque só quando você admite, o movimento de transformação pode começar. O estoico entende que ignorar um problema não o torna menor, só o torna invisível. E o que é invisível tende a crescer até se manifestar de forma abrupta. Uma crise, um rompimento, um colapso emocional. Nada disso vem do nada. Tudo vem de silêncios antigos acumulados. Você não precisa ter todas as respostas, mas precisa começar a perguntar. Precisa parar diante do espelho da sua vida e deixar que ele mostre o que tiver que mostrar. A dor de olhar é real, mas a dor de viver fugindo é ainda maior, porque ela se espalha. Toma seus dias, suas relações, suas decisões. Toma sua potência. 2026 pode ser o ano em que você para de mentir para si, não para se punir, mas para se libertar. Porque toda verdade encarada com gentileza se transforma em caminho. E todo caminho começa quando você para de fingir que não viu. Lição 8. O que você cultiva em silêncio floresce quando ninguém espera. Vivemos na superfície das coisas, no brilho, no barulho, no anúncio. Vivemos num tempo em que tudo precisa ser visto para existir. E nesse ritmo, esquecemos que os processos mais profundos da vida não gritam. Eles germinam em silêncio, no escuro, longe dos olhos apressados. A semente não pede aplauso para romper a terra. Ela apenas rompe, dia após dia, centímetro por centímetro. No subterrâneo, onde ninguém vê. Isso é mais que metáfora bonita, é lembrete. Porque dentro de você também há sementes esperando por cultivo. Sementes que talvez tenha ignorado por não darem frutos imediatos. O estoicismo não é filosofia de grandes gestos. Ele é feito de práticas discretas, rotinas silenciosas, compromissos íntimos. É justamente essa repetição sem espetáculo que constrói vida firme, porque aquilo que cultiva no invisível floresce quando ninguém espera, e com mais força do que imagina. O problema é que fomos ensinados a medir valor por visibilidade. Se ninguém viu, não valeu. Se ninguém curtiu, não conta. Se ninguém reconheceu, não serve. Mas essa lógica corrói a alma,
Transforma o que é sagrado em performance. Transforma a jornada em vitrine. A transformação real não acontece sob holofotes. Ela acontece quando você repete hábitos simples, mesmo nos dias de cansaço. Quando escolhe a leitura em vez do ruído. Quando escreve, mesmo que ninguém leia. Você já percebeu o poder de um gesto que ninguém vê? A gentileza que oferece sem testemunhas. A disciplina de levantar cedo, não para postar, mas para viver melhor. A decisão de não alimentar pensamento tóxico. Tudo isso é cultivo. E como todo cultivo, precisa de paciência. Epicteto dizia que você deve treinar todos os dias como atleta da alma. Mas diferente dos atletas olímpicos, o estoico não busca troféus visíveis. Ele busca coerência, solidez. E isso só se constrói no invisível, porque é no invisível que mora a verdade. Você já notou como uma árvore não se gaba por estar crescendo? Ela apenas cresce. Suas raízes se aprofundam em silêncio. Seu tronco se fortalece sem pressa. E quando os frutos vêm, é porque ela já sustentava em si estrutura forte o bastante para oferecê-los. Você está se tornando o que pratica em silêncio. Isso não depende de ninguém perceber, porque a alma não floresce por aprovação. Ela floresce por fidelidade. Fidelidade a si mesmo, ao que importa, ao que permanece mesmo quando o mundo esquece. Muitos desistem porque não veem resultado rápido, mas o resultado não é a primeira coisa que aparece, é a última. Antes dele vêm os dias cinzentos, os dias de dúvida, os dias em que parece que nada muda. Mas são esses dias que definem se você está realmente comprometido, porque persistir sem sinal é prova de fé, de maturidade, de amor verdadeiro por aquilo que se constrói. O cultivo silencioso também é abrigo. Enquanto o mundo ruge lá fora, ele te oferece lugar interno de refúgio. Um espaço onde não há exigência de performance, apenas a presença do real. Marco Aurélio escrevia suas reflexões não para publicar, mas para não esquecer de si mesmo. Esses escritos, íntimos e sem intenção de fama, hoje são lidos por milhões. Mas no momento em que foram escritos, eram apenas forma de cultivar clareza, foco, integridade. Você não sabe o que suas práticas silenciosas podem gerar. Um dia, aquela meditação solitária pode evitar colapso emocional. Aquela disciplina em poupar pode te sustentar num momento de crise. Aquele não dito com firmeza pode mudar o rumo de uma relação. O que você constrói agora no escuro pode ser a luz que guiará sua vida quando tudo parecer incerto. Mas para isso é preciso paciência, a virtude mais esquecida dos nossos dias. Porque a pressa quer colheita sem semeadura, quer transformação sem atravessamento, quer resultado sem raiz. E tudo que cresce rápido demais, sem estrutura, desaba no primeiro vento. O estoico é como o jardineiro. Planta com intenção, rega com constância, espera com sabedoria. Sabe que não pode forçar o tempo da natureza, assim como não pode forçar o tempo da alma. Cada processo tem seu ritmo, cada flor tem sua estação. E isso não é fraqueza, é maturidade espiritual. Você quer começar 2026 diferente? Comece escolhendo o que vai cultivar em silêncio. Não para mostrar, mas para nutrir. Não para impressionar, mas para sustentar. Escolha uma prática, um gesto, uma direção. E vá, dia após dia, mesmo quando nada parecer mudar. Porque tudo muda lentamente, invisivelmente, silenciosamente. Até o dia em que floresce e surpreende até você. O que você cultiva em silêncio será a raiz da sua paz. E ninguém pode tirar isso de você. Lição 9. A urgência dos outros não pode comandar sua vida. Você acorda, antes mesmo de respirar fundo, uma notificação, uma mensagem pedindo resposta. Um problema que não é seu, mas já te envolve. Um convite, uma cobrança. Você viu isso?
E sem perceber, você já não está no seu dia. Está vivendo o dos outros. Quantas vezes você iniciou a manhã com clareza e 10 minutos depois, sua mente já estava ocupada por demandas externas? Quantas vezes prometeu que se concentraria, mas foi arrastado pelas urgências alheias? O estoicismo é filosofia de fronteiras, de delimitações internas. Ele te lembra: se você não assume o comando da sua atenção, alguém o fará por você. E quase sempre, esse alguém não tem compromisso com seu bem-estar. Sêneca dizia: as pessoas são econômicas com seu dinheiro, mas não com seu tempo. São avarentas com seus bens, mas esbanjam sua vida. A vida, em grande parte, se esvai porque deixamos que seja administrada por urgências que não nos pertencem. E o mais perigoso é que muitas dessas urgências se disfarçam de importância. Um e-mail que tem que ser respondido, uma conversa que não pode esperar, uma crise que só você sabe resolver. E assim o dia inteiro se transforma em reação, não em criação, não em direção, apenas em resposta. Você pode ter metas, planos, sonhos, mas se não souber proteger seu tempo, tudo isso será sabotado pelas demandas externas. E não se trata de se tornar egoísta. Trata-se de ser responsável, porque cada sim automático que você oferece ao mundo pode ser um não dito a si mesmo. Há pessoas que vivem em modo incêndio. Tudo nelas é urgente, tudo é drama, tudo precisa ser resolvido agora. E elas têm talento quase magnético para envolver você nessa tempestade. Mas o fato de alguém estar em crise não significa que você precise se tornar parte da crise. O estoico é compassivo, mas não é disponível o tempo todo. Ele entende que ajudar o outro começa por não se perder de si. Ele sabe que há diferença entre presença e subserviência, entre servir e se abandonar. Você já observou como as pessoas mais centradas são também as que menos se deixam arrastar? Elas têm um ritmo, um núcleo. Elas ouvem, mas não se afogam, acolhem, mas não se dissolvem. E isso não é frieza, é clareza. A clareza de que sua vida precisa de espaço, de que seus projetos merecem sua presença, de que seus rituais não são negociáveis, porque sem isso você se torna acumulador de demandas, uma espécie de gerente de crises alheias, um operador de tarefas que esqueceu que também é ser humano. Quantas vezes você adiou algo importante para atender algo urgente que depois nem era tão urgente assim? Quantas vezes sentiu culpa por dizer não, mesmo sabendo que aquele não era o que te mantinha inteiro? A culpa é mecanismo poderoso de controle. E há quem a use, consciente ou não, para manipular sua atenção, para fazer você se sentir errado por cuidar de si, por preservar seu tempo, por priorizar sua saúde. Mas isso não é generosidade, isso é desproteção. O estoico entende que nem tudo que grita merece resposta, que nem toda mensagem precisa ser respondida na hora, que nem toda demanda é prioridade. E mais ainda, ele não precisa justificar seus limites para quem não os respeita. Marco Aurélio, mesmo governando um império, escrevia todos os dias para si, refletia, silenciava, organizava a alma antes de sair ao mundo. Isso não era luxo. Era necessidade, porque ele sabia. Se não começasse o dia centrado, seria arrastado pelas urgências de Roma e perderia sua alma no processo. E você? Qual é a sua Roma hoje? Quais são as urgências que te sequestram? Que partes suas estão sendo deixadas de lado para manter imagem de eficiência? Que vida você está adiando para resolver rapidinho o que nem era seu? Você não precisa ser vilão na história de ninguém, mas precisa ser protagonista da sua. E isso começa com decisão silenciosa e poderosa. A de não reagir automaticamente. A de pausar. A de perguntar: isso é meu? Isso precisa de mim agora? Isso pode esperar? Isso merece meu envolvimento? Você pode ajudar sem se esgotar. Pode ser presente sem ser absorvido. Pode amar sem se anular.
2026 está chegando. E ele pode ser o ano em que você aprende finalmente a proteger seu espaço interior, a organizar seus dias com base no que importa e não no que grita, a viver com intenção, não com obrigação. Porque no fim, a urgência dos outros só comanda sua vida quando você entrega a chave. Lição 10. O que você não expressa, seu corpo grita. Há um momento em que o silêncio já não é escolha, é peso. Um momento em que o corpo, cansado de segurar tudo sozinho, começa a pedir socorro, não com palavras, mas com sintomas. Um peso no peito, uma tensão no pescoço, uma dor que ninguém explica, um cansaço que não passa. Porque aquilo que você não expressa com a voz, seu corpo tenta dizer com dor. Vivemos num tempo que valoriza o controle, a compostura, a aparência de estabilidade. Somos treinados para seguir em frente sempre, mesmo que por dentro estejamos em frangalhos. Engole o choro, fica firme, segue o baile. E assim, lentamente, vamos nos desconectando do que sentimos. Vamos deixando de nomear o que dói. Vamos nos transformando em terrenos secos, onde nenhuma emoção é acolhida, apenas reprimida. O estoicismo, muitas vezes mal interpretado, é visto como filosofia do controle absoluto. Como se ser estoico significasse não sentir, não demonstrar, não vacilar. Mas isso é caricatura. O verdadeiro estoico não foge das emoções. Ele as encara. Ele não é robô sem alma, mas ser humano que escolhe sentir com consciência, em vez de ser dominado pelo caos. Marco Aurélio escrevia sobre sua tristeza, sua raiva, seus medos. Epicteto falava da dor da perda, do desafio de lidar com ofensas. Sêneca descrevia as angústias da alma como tempestades internas que precisam ser compreendidas para que não nos afoguem. Nenhum deles propunha a repressão como solução. O que propunham era discernimento, saber quando falar, como agir, como transformar o sentir em virtude. Mas o que fazemos hoje é muito diferente. Nós acumulamos, guardamos, engolimos. Criamos arquivos internos cheios de mágoas não ditas, frustrações não verbalizadas, tristezas não acolhidas. E esperamos que o corpo dê conta. Esperamos que o corpo suporte sem reclamar. Só que ele reclama. E quando o faz, raramente somos ensinados a ouvir. Procuramos diagnósticos, remédios, distrações, mas poucos param para perguntar: o que essa dor está tentando me dizer? Que parte de mim está precisando ser ouvida? O corpo é mais sábio do que imaginamos. Ele carrega nossa história, nossos silêncios, nossos traumas. Ele grava no estômago as palavras engolidas, nos ombros, o peso das responsabilidades assumidas caladas, nos joelhos, as humilhações dobradas sem resposta, na pele, os afetos reprimidos, nas costas, os pensamentos não digeridos. Você já percebeu como certos sintomas aparecem após determinados encontros? Como a ansiedade aumenta depois de certas conversas? Como a insônia te visita sempre que você evita encarar algo que sabe que precisa resolver? Isso não é acaso, é comunicação. A expressão emocional não é capricho, é necessidade fisiológica. Somos feitos para sentir. E mais, somos feitos para compartilhar o que sentimos. Não necessariamente com o mundo, mas conosco. E quando possível, com alguém que possa acolher sem julgar. Mas há dificuldade crescente nisso. Fomos ensinados que sentir é fraqueza, que chorar é perda de controle, que admitir dor é dar munição para o outro. Por isso, vestimos armaduras, criamos máscaras, fazemos piadas de tudo, trabalhamos demais, treinamos demais, produzimos demais, qualquer coisa para não parar e ouvir o que dói. Só que o corpo para. Ele nos obriga a parar. Quando a mente não escuta, ele grita. E se mesmo assim não ouvimos, ele colapsa. Esse colapso pode vir de muitas formas. Uma crise de ansiedade em pleno supermercado. Uma taquicardia ao abrir o e-mail. Uma tontura sem explicação.
Um choro que começa e não tem hora para acabar. Um ataque de pânico que parece morte iminente. Nada disso surge do nada. É tudo o que você silenciou se manifestando de forma urgente. E o que é mais cruel, nesses momentos, muitos ainda se culpam. Acham que estão fracos, que estão pirando, que estão atrapalhando os outros. Mas o que está acontecendo é que você chegou ao limite da repressão emocional. E esse limite cobra caro. O estoicismo pode e deve ser usado como ferramenta de autocuidado emocional. Mas para isso, ele precisa ser bem compreendido. Ele ensina a agir com sabedoria, não a ignorar o sentir. Ensina a pausar antes de reagir, não a negar a reação. Ensina a dominar os impulsos, não a reprimir a alma. Expressar não é o oposto de autocontrole, é parte dele. Porque só quem se permite sentir pode escolher como agir. Só quem nomeia a dor pode libertar-se dela. Só quem acolhe o medo pode deixá-lo ir. Expressar também não significa despejar emoções em qualquer um. Significa reconhecer. Significa ter espaço íntimo ou partilhado onde você possa ser real. Um diário, uma conversa honesta, um terapeuta. Um momento de choro sem vergonha. Um lugar seguro onde sua verdade pode existir sem filtros. Você quer começar 2026 mais leve? Não basta fazer promessas, é preciso fazer espaço. E esse espaço começa na alma. Começa no reconhecimento de tudo aquilo que você carregou sozinho por tempo demais. Começa ao dizer para si: eu estou sentindo isso, está tudo bem. Está tudo bem sentir raiva. Está tudo bem sentir tristeza. Está tudo bem sentir medo. O que não está bem é ignorar tudo isso e seguir como se fosse possível viver bem adoecido por dentro. E mais, está tudo bem pedir ajuda. Está tudo bem dizer não estou bem. Está tudo bem ser vulnerável. Porque vulnerabilidade não é exposição, é conexão. É quando você para de lutar contra si e começa finalmente a se ouvir. Seu corpo não quer te punir, ele quer te proteger. Ele quer te lembrar que você está vivo. E estar vivo inclui sentir, inclui chorar, inclui gritar quando for preciso, inclui calar com sentido, não por repressão. 2026 pode ser o ano em que você começa a falar com mais verdade, a viver com mais leveza, a sentir sem culpa, a expressar sem medo. E isso não é fraqueza. Isso é liberdade, porque aquilo que você não expressa, o corpo grita, e quando você escuta, o corpo começa, pouco a pouco, a respirar em paz. Lição 11. A vida que você quer começa no silêncio que você evita. Há um tipo de barulho que parece inofensivo, mas sabota tudo que é essencial. É o barulho das notificações, das conversas apressadas, das obrigações sobrepostas, das vozes externas que dizem o que você deveria ser, fazer, sentir. E há também o barulho interno, o da ansiedade que não cala, da dúvida que não some, da culpa que te persegue mesmo quando você acerta. Vivemos cercados de ruídos, e nesse excesso, o silêncio se torna insuportável, porque o silêncio revela. Ele não grita, ele expõe. Ele tira as distrações e mostra você a si mesmo. Nu, sem enfeites, sem explicações, sem personagens. É por isso que tanta gente foge dele. Porque o silêncio escancara aquilo que você vem evitando. Mostra o desalinhamento entre sua vida e seus valores. Escancara o desconforto que você tenta enterrar com produtividade. Expõe o quanto você tem vivido no automático. Mas o estoicismo começa aí, no silêncio, na escuta, na pausa. Marco Aurélio escrevia para si em madrugadas solitárias. Epicteto ensinava que ninguém pode viver uma vida boa se não parar para refletir sobre o que significa viver bem. Sêneca dizia que precisamos com frequência nos retirar, não do mundo, mas de nós mesmos, porque é nesse recolhimento que surgem as perguntas certas. A vida que estou vivendo é a vida que eu escolheria se tivesse coragem? Estou no caminho
ou apenas seguindo trilha batida por medo de desagradar? As escolhas que faço me aproximam ou me afastam da minha essência? Essas perguntas não são fáceis, mas são libertadoras e só podem ser feitas no silêncio. Porque o silêncio não é ausência, é presença profunda. É onde você deixa de ouvir o mundo para finalmente ouvir sua alma. A vida que você quer viver não vai nascer de explosão externa, vai nascer de decisão interna. Uma decisão que exige pausa, coragem, escuta e, acima de tudo, intenção. O silêncio é o útero onde as transformações reais se gestam. Não o silêncio vazio, mas o silêncio fértil. O silêncio que cura, organiza, revela. O silêncio onde você reencontra suas dores e descobre que pode lidar com elas. Onde você encara seus desejos e percebe quais são legítimos. Onde você se pergunta com honestidade brutal: para onde estou indo? Muitos dizem que querem mudar de vida, mas não suportam ficar meia hora sozinhos consigo mesmos. Querem paz, mas não suportam o processo que a antecede. Porque a paz verdadeira não é ausência de conflito, é presença de clareza. E clareza só nasce quando o ruído cessa. O estoico não busca isolamento, ele busca presença. Ele não foge do mundo, ele aprende a se posicionar nele sem se perder. E isso exige centro interno forte, um eixo que só se constrói no silêncio. Você já percebeu como grandes decisões da sua vida nasceram em momentos de introspecção? Como as melhores ideias surgiram no banho, na caminhada, na madrugada em que você estava em silêncio. Isso não é coincidência, é sinal. Sinal de que há dentro de você sabedoria adormecida, esperando que você desligue o mundo para que ela possa falar. 2026 pode ser o ano da virada, mas não porque algo mágico acontecerá fora, porque algo firme nascerá dentro. E isso começa agora, com o simples, mas poderoso gesto de parar. Parar para ouvir sua respiração. Parar para caminhar sem fone de ouvido. Parar para escrever o que sente. Parar para olhar o céu. Parar para escutar o que dói, o que pulsa, o que quer nascer. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Precisa apenas começar a criar espaços de silêncio. Rituais simples, momentos sagrados. Pequenas pausas no meio do caos. Porque é nessas pausas que sua alma respira, que sua mente clareia, que seu coração volta a bater no próprio ritmo e não no ritmo do mundo. Você tem medo do silêncio porque acha que ele vai te esmagar, mas na verdade ele vai te revelar. E nesse gesto de se permitir ver, com verdade, com profundidade, com compaixão, a sua vida começa a mudar. Não espere o próximo ano te transformar. Transforme-o agora. Silencie o ruído, acolha a pausa, honre o vazio, porque a vida que você quer começa exatamente onde você mais teme entrar, no silêncio. Chegamos ao fim desta jornada pelas 11 lições estoicas para 2026. Se você chegou até aqui, parabéns. Isso significa que você deseja genuinamente crescer como pessoa. Se este conteúdo tocou você de alguma forma, deixe seu comentário. Se não sabe o que escrever, comente apenas gratidão. Assim saberei que você assistiu até o final. Se ainda não está inscrito no canal, junte-se a nós agora. O estoicismo está repleto de ensinamentos aplicáveis à nossa vida cotidiana. Encorajo você a continuar aprendendo sobre essa filosofia transformadora. Até a próxima.